A paz do Senhor Jesus a todos, na beira do mar, falando. Hoje eu trago aqui um assunto que eu tenho que dizer que é para quem é maduro na fé, porque é algo sobrenatural que eu tenho para trazer aqui e não é qualquer pessoa que talvez vai entender. Eu acabo tendo dificuldade de fazer esse tipo de vídeo, mas é um conhecimento muito avançado que eu não posso guardar só para mim. Eu penso que deve ter alguém que vai entender essa informação também. E é por isso que eu vou fazer esse vídeo, mas eu já me preparo que talvez muitas pessoas não vão entender sobre o que eu tenho para falar aqui. Não é papinha espiritual, é coisa muito além disso. Mas vamos lá, eu vou tentar ser bem clara aqui no que eu tenho para trazer para vocês hoje. Eu postei há um tempo atrás no meu canal um sonho que eu tive com uma data, né? E antes que alguém possa achar que é a data do arrebatamento, não é. E eu nunca vou trazer aqui data de arrebatamento nenhum. E se tiver alguém na internet, seja onde for, falando para vocês, ó, na lua tal vai acontecer isso aqui, vai acontecer de aparecer isso, aquilo outro, e vai ser o arrebatamento. Não sigam essas pessoas. Prestem atenção, eu vou repetir. Se tiverem pessoas ou canais, ou o que quer que seja, tentando calcular a data do arrebatamento, através de sinais do céu, através de sonhos, seja o que for, tentar calcular a data do arrebatamento, não sigam essas pessoas. Porque o sinal para nós de que vai acontecer o arrebatamento é a escuridão. E isso não sou eu que estou dizendo, isso está na palavra. Que antes que a gente veja o sinal do Filho do Homem, está lá em Mateus 24, está lá em 2 Tessalonicenses, antes do nosso encontro com o Senhor Jesus nas nuvens, vai ter que aparecer o perverso. E vai ter que o sol, a lua vão ficar escuros antes que a gente veja o verdadeiro sinal de Jesus. Ou seja, a gente não precisa estar calculando o arrebatamento, vai acontecer um sinal muito grande. Como está lá em Lucas 21, que isso vai cair sobre todos no mundo inteiro. Esses sinais nos céus, todos vão ver isso. Todos nós vamos ver quando isso acontecer. Nós não vamos precisar de ninguém dizendo, ó, vai lá naquele lugar que o arrebatamento vai acontecer. Como eu já vi canais aí que se dizem cristãos, dizendo para as pessoas embarcarem em naves para serem arrebatadas. E infelizmente, eu já fui uma pessoa que achava que, por exemplo, quando a gente vê lá em Elias, antes de eu ter esses sonhos, antes de o Senhor me acordar para isso, porque a gente que é pré-tribulacionista, a gente já é ensinado isso. Não tem nenhuma igreja que ensina o que eu estou dizendo aqui, que antes do arrebatamento vai acontecer algo ruim. Então todas as igrejas ensinam que o arrebatamento já vai acontecer, que é a próxima coisa. Então eu também acreditava nisso. E lá no livro de Elias diz que quando ele foi arrebatado, vieram carruagens e que o próprio Eliseu, que estava junto com ele, viu as carruagens de fogo levando ele. E eu seguia um canal do irmão Ricardo. Eu não lembro agora o nome inteiro do canal dele, mas tem muitas pessoas que seguem ele. Ele parece ser um cristão de verdade, né? Eu não sei se é a inocência dele. E eu nem sei se ele continua ainda fazendo isso, porque eu parei de seguir ele, o canal dele. É Ricardo alguma coisa, gente. Eu não lembro agora o nome do canal dele. Se você segue ele, né, você vai entender, porque ele realmente fala isso. E como o canal do irmão Romilson também, eu não sigo ele, mas eu vejo pessoas falando, que eles ficam ali tentando calcular, ver, olha, o arrebatamento vai ser tal dia, por causa que agora nós estamos no aniversário de Israel, ou por causa disso, ou por causa daquilo, entendem? Não sigam essas pessoas. Ou então, pelo menos, guardem só o que for bom desses canais. Mas não sigam isso de achar que o arrebatamento vai ser na Páscoa ou vai ser em tal período. Não sigam isso, porque não é assim. E aí essas pessoas ainda, eles estão fazendo um desserviço. Porque
antes do arrebatamento vai ter coisas ruins e que vão talvez levar as pessoas achando que elas estão sendo arrebatadas, mas elas estão sendo levadas para um lugar sombrio, que eu nem gosto nem de pensar o que pode ser isso. Eu sei que é muito duro o que eu estou falando aqui, mas é a verdade. E Deus é testemunha, Jesus é testemunha do que eu estou falando aqui. Quer vocês acreditem ou não, é a verdade, e é o que está na palavra. Só que pessoas mal intencionadas, com muito conhecimento da palavra, distorcem a palavra, e aí pessoas que não são mal intencionadas acabam repetindo isso. E aí faz com que a igreja se divida, a igreja se confunda. E aí se você vai falar isso aqui para alguém que foi anos e anos e anos martelado com conhecimento errado, eles não vão admitir. E quando eles verem, só quando eles verem isso acontecer mesmo, né? Quando eles verem esses dias escuros chegando, e aí eles vão ver, né? Vão entender, nossa, aquilo que eles estavam me falando era verdade. E espero que Deus os proteja. Eu tenho certeza que as pessoas humildes de coração Ele vai proteger, mesmo que elas estejam enganadas. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque eu não vou trazer nunca para vocês data de arrebatamento aqui, nunca. E as coisas que eu tenho para dizer, aliás, são difíceis. Coisas difíceis vão acontecer ainda antes do arrebatamento. E eu fico muito triste porque eu sei que tem pessoas que só querem ouvir coisas boas, né? Só querem ouvir, que logo já vai ser as coisas boas, que a gente não vai passar por nada ruim e que vai ser tudo maravilhoso. Mas não é isso que eu tenho para trazer para vocês. E isso eu não estou dizendo que é a grande tribulação, tá? Que a grande tribulação vai ser muito pior. Mas até o arrebatamento nós vamos ver sim grandes sinais e Deus vai testar a nossa fé. Porque a fé ela não é só pra gente ficar achando que vai ser tudo bom. Porque nós somos servos de Deus. A nossa vida pertence a Jesus. Então a gente tem que estar sempre disposto para Ele, né? E Ele testa a nossa fé. Quem leu a Bíblia já inteira sabe. Quem leu a história do povo de Israel sabe que ele até endureceu o coração do faraó durante as pragas do Egito, para que o povo clamasse mesmo, porque o povo fica muito acomodado, nós somos muito acomodados, a nossa fé é acomodada. Então Jesus age assim, Jesus está com Deus, Jesus é aquele que é, que era, que é e que há de vir. É assim que ele assina as cartas às igrejas lá no Apocalipse. Então eu vou fazer aqui o meu trabalho, eu não estou aqui para dizer, olha, o arrebatamento vai ser tal dia, ou depois, ou amanhã, ou depois, não é isso que eu estou para dizer para vocês. Espero que tenham entendido. E eu tive esse sonho com essa data, 23/9. O sonho está postado aqui no canal, não era data de arrebatamento, foi um sonho muito enigmático, que até hoje eu ainda não consigo entender direito, mas isso me perturba e vira e mexe, essa data aparece para mim, me dizendo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que descobrir ainda alguma coisa relacionada a isso. E vejam só, tá aqui nessa playlist que eu encontrei esse canal aqui, depois de ter tido esse sonho, eu pesquisei sobre isso na internet, e eu achei esse canal dessa pessoa aqui, que inclusive não traz mais vídeos, são tudo vídeos antigos que ele tem aqui. E tem um vídeo em particular que eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados, tá? Não sei se eu consigo mostrar aqui. Isso aqui, gente, é uma cena desse desenho, tá? E esse canal, ele era de uma pessoa que encontrava mensagens subliminares a respeito dessa data. Tá até aqui, 9/23, porque lá em inglês a gente vem com o mês primeiro, então novembro 23, tá? O que eu vi no meu sonho era 23 de setembro. E me apareceu o calendário do ano de 2021, e eu vi ali que era quinta-feira, dia 23 de setembro, quinta-feira. E me apareceram essas duas datas, 12 de setembro e 23 de setembro. E aí eu fui ver o que tinha nessa data, se tinha realmente alguma relação com o meu sonho. E desde então eu não paro de encontrar coisas sobre isso, coisas muito interessantes sobre isso.
E aí eu quero trazer esse desenho, mas tá lá, gente. Eu sempre venho falando, eu salvei a playlist. Essa aqui é a playlist do canal dele. Eu salvei também nas minhas playlists abertas ao público, para quem quiser ver, né, do que eu estou falando aqui. Eu não sabia de nada disso, eu sou bem pamonha, assim, com coisa de observar em filmes. Eu nunca presto atenção nisso. E eu só achei isso aqui por causa desse sonho, tá? Eu não tinha ideia. E aí eu abri a minha playlist também, que é 23/9, onde eu tô salvando as coisas que eu encontro. Aqui é a do canal dele, tá? E até deixa eu ver se eu salvei essa aqui na minha playlist. Vamos ver aqui, só pra vocês verem, né? Aqui são as playlists que eu vou salvando. Aqui, ó, essa aqui é a minha, 23/9. Não tava salvo esse desenho, vou salvar agora. Então, esse desenho, ele tem um nome muito estranho, né? E esse irmão salvou esse episódio aqui, que o nome do desenho já é um nome estranho, né? Death Note. Eu não conheci esse desenho, nunca assisti na vida e nem sei, né, do que é. Eu sei que esse vídeo aqui é antigo, vocês podem ver. Eu não consigo nem ver, eu não sei onde que vê a data que o vídeo foi enviado. Se alguém souber, puder me explicar, eu não sei onde que vê isso. Mas eu vejo pelos comentários, ó, tudo de 3 anos atrás. Vejam só, tudo comentários antigos. E aí a gente sabe que o vídeo foi postado bem antigo, então deve ser um desenho já bem antigo. Eu não sei que desenho é esse, certo? Mas tá aqui, ó. O nome do desenho, Death Note, ou seja, livro, caderno da morte. E a gente sabe, né, que Deus tem o livro da vida. Tanto que ele fala, peçam, né, para que Deus escreva o nome de vocês no livro da vida. Ou tem lá no Apocalipse, senão eu vou tirar o nome de vocês do livro da vida. Deus tem um livro da vida. E olha que interessante o nome desse desenho, Livro da Morte, Caderno da Morte. De quem será que é o Caderno da Morte? Deixa eu ver. Tá. Dele mesmo, né? Do inimigo das nossas almas. E o nome do desenho é bem esse. E aí o desenho, eu creio que eu não posso passar o desenho aqui, e eu vou evitar de fazer isso, porque senão eles derrubam os meus vídeos. E eu quero muito que vocês assistam isso. Mas o desenho, ele traz pessoas, digamos assim, indo para... pessoas que passam dessa para uma melhor ou pior, não sei. Passa as pessoas acontecendo isso com elas por uma coisa súbita, entenderam? O desenho só passa isso, gente. É impressionante. E aqui no desenho, eu vi um comentário que uma pessoa colocou aqui, ó. Tá aqui o comentário dela. Para as pessoas que chamou atenção. Aqui o comentário, Andromax. Olhem as datas, tá em inglês, né? Olhem as datas no relógio do personagem que se chama... Olha que interessante também o nome do personagem, né? É Raito. Quem que caiu como um raio? Né? Eu não gosto de falar o nome desse ser, mas tá aqui. Aí o nome do personagem é Raito. Será que o personagem simboliza ele? Eu acho que sim. Então, olhem no relógio do Raito. Quando ele posta, né? Quando ele postou online. E vejam que estava ele aparecendo quinta-feira, novembro, dia 28, né? E também em 2016, e o dia estava intencionalmente escuro. E aí essa pessoa foi checar e ela viu que dia 28 de novembro, caindo numa quinta-feira, ocorre nesses meses, nesses anos de 1991, 2002, 2013 e, pasmem, 2019, tá? E aí, então, se vocês pegarem um calendário com o ano de 2019, vocês vão ver que no dia 28 de setembro caiu numa quinta-feira, tá? Eu vou até abrir aqui para vocês verem, tá? E 2019, o ano que começou essa loucura toda, né? E aí tá aqui, ó. Dia 28 de novembro caiu numa quinta-feira, tá? De 2019. Tá vendo? Dia 28 de novembro. E isso passou aqui nesse desenho, tá? Tá aqui essa data. Eu vou mostrar pra vocês aqui o reloginho que a pessoa do comentário chamou atenção. Tá aqui, ó. Então, a gente tem aqui
até tem uma pirâmide, né, com o negócio em cima do relógio, estranho. E aí 23, 1 mais 8, 9, tá? Então, nessas mensagens subliminares, às vezes eles vão fazer isso. Vai estar 23, 5 e 1, né? 51, 23. São esses códigos para essa data, 23 do 9. Aí eram 6 horas, 23 do 9, e dia 28 de novembro caiu numa quinta-feira. E aí eu achei muito interessante, porque essa pessoa do comentário, ela percebeu que isso daqui poderia simbolizar dia 28 de novembro e quando que ele iria cair numa quinta-feira. E ela viu que cai em 2019, tá? E foi quando que toda essa loucura começou de fraude, né? 3 pontinhos, Mia, aí agora a gente viu lá, já logo em seguida, esses soros, né, que as pessoas estão sendo obrigadas, tudo isso começou, né? Eu acho isso muito interessante. E aí vocês vão ver aqui no desenho que acontece isso, tá? E tem vários códigos nesse desenho maldito aqui, tem muitos códigos que eu não entendo também, e aparece isso várias vezes. E aparece as pessoas, assim, passando para o outro lado da vida de causas súbitas, né? De causas súbitas. Ó, aqui tem um exemplo disso, tá? E aí as pessoas, acontece isso, elas estão andando no meio da rua, elas estão em cima de prédios, e aí acontece isso, tá vendo, ó? Muito interessante isso, tá, gente? Muito interessante. E é o que nós estamos vendo agora. Se você colocar aqui uma pesquisa rápida por esse assunto, e você colocar a data, você filtrar a data aqui, né? Você vai ver que são várias notícias, várias e várias notícias. Então temos aqui, ó, 7 dias atrás, o caso do defesa brasileiro Carlinhos de Souza, tá? Que foi devido a isso, foi por outro lado. Aí a gente tem aqui, vamos ver aqui, causa de também coisa súbita, né? Aqui, ó, 5 dias atrás, a gente tem aqui também, vamos ver aqui. Aqui, olha essa aqui que interessante também, isso aqui de Portugal, de todos os lugares aqui, puxou aqui de vários países aqui, na minha pesquisa, aqui de Portugal também, 5 dias atrás, também, doença, né, também desse jeito. Aí, a gente tem aqui, vamos ver, tem mais, vamos ver aqui, ó. Mais uma súbita continua a abalar o desporto nacional e internacional. Há 19 dias atrás. Ele até chama atenção, assim, ó, várias, né, no futebol. Continuam a acontecer. Vejam só, a matéria chama atenção para isso. Eu vou até deixar o link de algumas delas na descrição aqui para vocês. Eu vou depois ir um por um, né? Aqui, o Padroense está em choque com a passagem de Nuno, treinador do Sub-17, clube que compete na primeira divisão. E também, né, passou com esse mesmo mal. Conheça os sintomas que também levou o jornalista de 42 anos, também foi subitamente. Aí aqui também, quando me deram a notícia, né, também da passagem, assim, dessa forma, eu gritei muito, chorei e ri ao mesmo tempo porque não acreditava. Esse aqui foi de 16 dias atrás. Olha só isso aqui também, de 26 dias atrás. Um pequeno, né, com essa idade aqui, de 3, também passou, né, para o além da vida aí, com essa mesma causa. Olha só, 14 anos, 19 dias atrás, no Mato Grosso. São muitas notícias, gente, olha só. E também aqui, ó, 22 dias atrás, no Hospital Senhora de Oliveira, pelos bombeiros de Guimarães, aqui em Portugal, vítima também desse mesmo mal. Isso aqui, gente, não é coincidência. E nessas reuniões aí, que a gente teve agora no final de semana, de família, isso, são vários casos que a gente fica sabendo de pessoas conhecidas. Teve uma senhora de 70 e poucos anos que foi viajar para Portugal
aqui da minha região e chegou lá também. No segundo dia da viagem, ela apagou do nada, entenderam? Então, isso a gente vai ver cada vez mais isso acontecendo. E é interessante porque há 3 anos atrás, um desenho como esse, isso aqui não pode ser coincidência. Eles sabem muito bem do que eles estão colocando aí, né? Para que esse tipo de evento ocorra. E o pior de tudo é que as pessoas vão achar isso normal, né? Ninguém vai chamar atenção sobre isso. Parece que ninguém vai relacionar as coisas, né? Muito triste isso. E então, o que isso tem a ver com essa data, com esse código 23/9, né? Eu não sei. Confesso para vocês que eu não sei. Mas veio uma ideia na minha mente. Eu não sei, né? Se às vezes é o Espírito Santo, porque são muitas informações. E no tempo certo Deus vai revelando, né? Mas eu não sei, então não vou dizer, não vou afirmar para vocês que é. Mas eu quero trazer esse conhecimento aqui para que vocês saibam disso. Porque em vídeos anteriores eu cheguei a comentar dessa relação do início do ano bíblico, do início do ano quando Deus falou com Moisés na primeira Páscoa de todas, que era lá, a gente sabia quando a cevada estava começando a brotar, e então eles sabiam quais eram as épocas, e Deus já fez tudo desde o início, né? Ele criou os luminares para mostrar as épocas, para mostrar os dias, para fazer essas divisões aí, né? E ele não fez nada, Deus não faz nada por acaso, nada. E eu nunca tinha me atentado a isso, que as festas bíblicas ali de Israel, né, do povo de Deus, elas acontecem justamente nessas épocas de outono e primavera, né? Começa na primavera, termina no outono. Aí a gente tem a primeira Páscoa, que começa na primavera, né? Ou seja, é uma data que é sempre comemorada desde o início, na mesma época. Sempre vai ser na primavera. E Deus ensinou ali ao Moisés para eles olharem, né, as luas, para eles saberem que começou o mês, e eles tinham que esperar, tanto que tem anos que vai ter, tem o mês de Adar, né, tem anos que não tem, e porque eles tinham que esperar ali para ver se a colheita estava brotando, para ver se a primavera estava chegando. E é por isso que a gente tem anos que a Páscoa cai numa data, num mês, ou ela cai em março, ou ela cai em abril. E assim acontece com o calendário judaico. Ele sempre se divide ali, né? Então, tem anos que a festa das trombetas é num dia, tem anos que ela é no outro. Então, ela tá sempre entre setembro e outubro, a festa das trombetas. Entendem? E aí, esse calendário dele, eu nunca tinha me atentado a isso, porque é sempre dividido entre primavera e outono. E uma coisa importante que acontece na primavera e no outono são os equinócios. E eu só me atentei a isso por causa desse sonho e dessa pesquisa que eu venho fazendo, porque dia 23 de setembro é o equinócio de outono lá em Israel. Para nós aqui onde a gente vive é o de primavera, mas a gente sempre tem que considerar Israel. E lá para Israel, dia 23/9, é o equinócio de outono. E é onde o sol e a lua, a noite e o dia vão ter a mesma duração. Vejam só o mistério por trás disso. E então, eu tenho motivos para crer, e é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, porque a partir do equinócio de outono, as noites vão ficar mais longas. Olha o mistério por trás disso. E no equinócio de primavera, os dias ficam mais longos, né? A gente vai ter mais luz. Então, quando Jesus veio e ele ressuscitou, era na época de primavera, onde tudo começa a brotar, né? Onde a luz, onde o dia é maior. Olha o mistério do que eu vou dizer aqui para vocês. E aqui no equinócio de outono, a gente tem que a noite vai ficar maior.
as trevas vão ficar maior. E sabe o que eu acho que eu descobri? Que aqui é a manifestação do perverso. Vejam só que forte isso. Então, quando chegar essa escuridão, que essas potestades vão ser expulsas lá do céu. E para quem tá chegando novo aqui no canal, vejam por que eu abri esse canal. O primeiro vídeo que eu coloquei aqui, toda a trajetória desse canal, de tudo isso que eu venho trazendo para vocês, está alinhada com isso, tá? A partir do momento que eu encerrar isso, eu não preciso mais trazer vídeos, porque esse era o motivo de Deus ter me mostrado tudo isso. E eu nunca imaginava, gente, eu era uma pessoa comum aí, eu nunca imaginava que eu ia receber algo como isso, né? E aonde eu vi até mesmo o anticristo, e agora eu vejo ele agindo, ele já está na terra, só que ele está precisando desse batismo aqui, ele precisa desse poder sobrenatural, é isso que ele está esperando. E é por isso que lá em Daniel 7, que dá a mesma profecia como Apocalipse 13, esses mesmos reinos, né, essas mesmas figuras ali, desses mesmos monstros ali, né, que é o leão, o leopardo, e todos eles simbolizam poderes que já estão agindo, e eles estão interligados com essa pessoa que eu vi que é o anticristo. E ali em Daniel 7 fala que a boca pequena iria crescer, ela ia falar com muito orgulho. E aí a gente tem uma pausa para essa reunião no céu. Ali é o arrebatamento. Então a igreja, ela está aqui nesse momento com o anticristo ainda já na terra, só que a nossa separação vai ser ali. Quando ele for batizado, quando aparecer o perverso, que é o inimigo que vai cair do céu, que vai incorporar, que vai dar poder ao anticristo, pouco tempo depois, nós vamos ser roubados aqui deste mundo, tá? Então, quando chegarem as trevas, que é isso que Paulo tenta dizer, só que a palavra de Deus, ela vem muito assim, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é um código. Só que é um código muito simples. Quando a pessoa começa a complicar demais, também não sigam essas pessoas, porque é muito simples. Então ele fala ali que o dia do Senhor não é para nos pegar como um ladrão, porque não é para a gente se apavorar quando a gente vê o dia do Senhor, porque não é para nós. Nós somos da luz, ele mesmo fala isso ali, né? Então a gente não vai ser tão afetado, porque isso vai durar muito tempo. Só que a partir do momento que isso chega, a partir do momento que isso começa, nós vamos ver isso, mas dali em diante nós vamos ser raptados. E vai ser muito rápido daí, quando isso acontecer. E só que aqui na Terra isso ainda vai durar muito tempo. E vejam só o mistério, mais mistério. Esse vídeo hoje é sobrenatural. Que aqui em Apocalipse 9 já está falando da grande tribulação. De Apocalipse 8 em diante, nós já estamos na grande tribulação ali, né? As profecias já estão na grande tribulação. E nós estamos vivendo no momento atual, eu afirmo isso para vocês, eu dou meu testemunho, que nós estamos em Apocalipse 6. Nós estamos vivendo essa sequência ali. E ao livro de Apocalipse, do 1 até o 11, eles são todos os anúncios. E de Apocalipse 12 em diante, são os cumprimentos. Ou seja, a igreja viveu o Apocalipse 12 começando. A gente viveu o alinhamento que aconteceu exatamente como nos moldes escritos ali na profecia. Quem já é antigo aqui no canal, né, já entende o que eu tô falando aqui. Desculpem estar repetindo, mas eu sempre imagino de pessoas novas chegando até esse vídeo. E aí vai parecer muito absurdo, né, abstrato o que eu estou dizendo, mas vocês precisam ver os outros vídeos aí, vocês vão entender, vocês vão conseguir ligar os pontos. E eu quero fazer um vídeo mais pra frente só com o Apocalipse, só falando com o Apocalipse pra vocês, para que vocês possam ligar os pontos e entender melhor ainda o que eu estou falando. Mas nós estamos no Apocalipse 6. E eu digo isso também porque eu vi, né, num sonho, os exatos moldes de Apocalipse 6:12, e a igreja ainda estava na terra. E a partir do momento que dava aquele evento, que o sol ficava escuro, dá esse grande terremoto, pouco tempo depois, a gente era arrebatado. Ali era o arrebatamento. E é por isso que eu digo que a sequência de Apocalipse 6 e 7 vai vir essa escuridão, os poderosos vão se esconder, as potestades vão chegar, vão incorporar no anticristo, vão chegar seres aí, demônios na terra, e os nossos olhos espirituais vão ser abertos
coisas que já estavam aqui, a gente não via, as pessoas vão ver, e aí é pra gente ficar recluso, é pra gente ficar escondido, porque logo depois daí nós vamos desaparecer desse mundo. Nós não precisamos ir pra rua para ser arrebatados, não precisamos fazer nada disso. Nós simplesmente vamos sumir. E Deus vai nos levar. Então, muitas coisas vão acontecer ali nesse limiar, quando o sol escurecer. Os filhos de Jacó vão ser selados, os que vão ficar aqui na grande tribulação. Inclusive, Apocalipse 9 fala deles, né? Que eles não vão ser atingidos por essas criaturas. E Apocalipse 7, ali, a grande multidão de brancos são os arrebatados. E depois que Deus vê todas as orações do povo de Deus, né? Que vão fazer a diferença para os que ficarem aqui neste mundo, depois disso começam esses eventos maiores aí, que vão ser decorrentes desse grande alinhamento, que envolve o dragão vermelho, o sol, a lua, e isso que está se encaminhando, que eu mostro em vídeos aqui no canal, que isso já é visível. Esses corpos celestes que estão envolvidos com o dragão vermelho, que ele é um sinal no céu, de fato, real, literal também, assim como ele também representa esse poder do dragão vermelho aqui na Terra, que não é o país Xing Ling. E para quem já viu os vídeos da playlist Edom, Esaú e Roma, sabe do que eu estou falando, desse país que usa a bandeira, inclusive, com o próprio dragão ali, e ninguém sabe disso, ninguém fala disso, mas está lá nos vídeos da playlist Edom, Esaú e Roma. Vejam lá, eu estou falando verdades, grandes verdades aqui para vocês, pondo minha vida aqui em risco, mas porque esse conhecimento não pode ficar oculto. E aí, ali em diante, esses eventos todos que começam em Apocalipse 8, eles vão ser decorrentes desse alinhamento, tá? De Apocalipse 6:12. Que é a profecia, que é o que Apocalipse 12 diz. Por isso que eu digo que de Apocalipse 12 em diante são os cumprimentos. E então, ali em Apocalipse 12, está tudo isso resumido. Quando chega esse alinhamento, já encaminha para esperar as potestades caírem. E aí, depois que elas caírem, é que chega a salvação para nós. E ai dos que ficarem. E ali em Apocalipse 12 ainda fala para que o dragão vai combater o resto. Somente o resto da mulher vai ser combatido. Por quê? Porque vai ficar pessoas aqui, daí, né, que não vão ser arrebatadas, as virgens loucas. E aí isso ali mostra que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Não vai ser ao final. Entendeu? Porque como que ele vai combater, que resto que ele vai combater ao final? Ao final da grande tribulação, é lá em Apocalipse 19, quando Jesus volta com os santos, e ali fala, ele não fala para arrebatar ninguém lá ao final, ele só fala para ressuscitar os que morreram, os que passaram por martírio, para não aceitarem a marca. Eu não sei como alguém pode afirmar que o arrebatamento é só o final da grande tribulação. Né? Essas pessoas estão totalmente equivocadas. Mas enfim, e aqui Apocalipse 9, nós já estamos na grande tribulação. Mas presta atenção como tudo isso que eu estou falando vai se encaixar agora, tá? Com um detalhe muito importante. Porque aqui em Apocalipse 9, ele dá um período de tempo em que essas coisas vão acontecer. 5 meses. 5 meses. E se vocês verem, a partir do dia 23 de setembro até março, abril, que é a época que acontece a Páscoa, são mais ou menos 5 meses, dependendo, vai ser exatamente 5 meses, né? Dependendo de quando cair, digamos assim. Então, a gente vai ter ali, a gente tem esses meses que não contam no calendário judeu, que são os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. São 5 meses. E eles nunca contam no calendário judeu. Eles têm até nomes para esses meses, né? Mas a gente tem só no calendário judeu o início do ano e o fim do ano. É entre março e abril e entre setembro e outubro. E são exatos 5 meses. Então, o que eu quero dizer? Eu imagino que vai ser no dia 23 de setembro que vai acontecer essa escuridão. Não é um arrebatamento, a escuridão não é um arrebatamento. É quando os demônios vão cair na terra, quando vai completar todas essas profecias. E vai chegar o perverso. Né? Isso eu imagino, né? Eu não estou afirmando, mas eu imagino que essa data possa ter relação a isso, diante do que esse conhecimento que tem chegado a mim, porque Deus não faz nada por coincidência.
Ou seja, a gente pode ter um Apocalipse 6:12 acontecendo num dia 23 de setembro. E aí o arrebatamento acontecendo nas trombetas. Entendem? Só que primeiro essa escuridão vai chegar. Então, eu quero ser muito clara aqui, não esperem o arrebatamento sem isso. Não esperem. Quem disser que o arrebatamento vai acontecer sem a apostasia antes, essa pessoa não deve ser seguida. Ou ela está confusa, ou ela está... eu não vou dizer contra a índole dessas pessoas, porque tem pessoas boas dizendo isso por ingenuidade. Mas quem é maduro na fé tem que entender a palavra de Deus nos mínimos detalhes. E não ficar ignorando alguns fatos porque tem medo, porque não quer ver essas coisas ruins acontecendo. E é diante disso que eu vou trazer esse sonho que eu venho falando para vocês, que não é meu, é de uma menina, uma adolescente de outro país, inclusive, que ela fala de coisas ruins acontecendo, mas que com a igreja não acontece nada, mas nós vamos ver isso. E então a gente tem esse evento acontecendo, Apocalipse 6:12, que foi o que eu vi antes do arrebatamento, provavelmente numa época como essa, porque Deus não faz nada por coincidência, ele já fez essa época para isso. E durante esses 5 meses, tudo isso aqui que está em Apocalipse 9 vai acontecer. Mas a igreja não vai passar por isso. A gente só vai ver o início, né? Essa abertura, a chegada desses bichos. Mas eles vão ficar aqui ainda por muito tempo, vão ser 5 meses que eles vão chegar. E aí depois desses 5 meses é que começa de fato, a terra vai estar toda modificada. Muitas pessoas já vão ter passado para o além da vida. E aí vai começar a chegada das 2 testemunhas e vai começar uma nova fase. Só que aí não vai mais ter arrebatamento ali. Ali vai ser a última misericórdia mesmo de Deus com a humanidade que ficou aqui. E aí Deus vai esperar que o povo dele se volte para ele, diante de todas essas coisas que vão acontecer. E muitas pessoas, sim, vão se voltar para Jesus na grande tribulação. Mas na grande tribulação não vai mais ter eu acredito que vai ter arrebatamento ainda dos 144 mil, né? Para não dizer que não vai ter arrebatamento na grande tribulação. Eu acredito que na grande tribulação os 144 mil vão ser arrebatados, certo? E então, meus irmãos, é muito poderoso isso que eu tenho que trazer aqui para vocês. Mas de forma nenhuma eu quero que vocês fiquem esperando o arrebatamento sem a apostasia. A apostasia é a chegada dos demônios, é a revolta contra Deus, é os poderes do espaço, os poderes do céu. Eles precisam ser abalados primeiro, porque a igreja não pode subir com esses poderes lá em cima. É simples assim. Espero que vocês tenham entendido, gostado desse vídeo, gostado desse material que eu trouxe para vocês. Eu acho que isso aqui é o máximo que eu posso chegar, assim, né? Eu acho que até eu poderia encerrar o canal depois desse vídeo, porque realmente isso aqui já é o máximo, diante de tudo que nós estamos vendo, de todos os cumprimentos proféticos. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar, né? Diante de todo esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas eu ainda quero muito trazer o vídeo dessa menina. Eu venho, né, protelando de trazer isso, porque às vezes eu acho que as pessoas não estão preparadas para essa mensagem forte desse vídeo ali. Mas eu quero dar o meu testemunho disso, eu quero endossar aquilo ali que ela falou ali, certo? Quer vocês acreditem, quer não. Porque quando as coisas acontecem é que a gente vai entender. Mas precisa ser anunciado antes. Porque se não for anunciado, as pessoas não vão entender nada. E aí, eu acho que aí eu encerro a minha missão aqui. O que eu vou trazer depois disso vai ser lucro, né? Eu não sei. Mas eu acho que eu encerrei a minha missão, eu sinto isso. E os tempos são chegados. Eu acho que a gente se aproxima a cada dia. E a gente está muito perto mesmo de todos esses eventos acontecer, diante dos sinais que já estão acontecendo no céu. É questão de pouco tempo agora, de agora em diante. Amém? Então, meus irmãos, se prepara, igreja, que o noivo vem. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo.